Bom dia, pessoal, tudo bom? Galera, é o seguinte, hoje é o segundo vídeo falando em torno de reflexão filosófica. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que você deve estudar, você deve focar, aproveitar aquele tempo livre que você tem justamente para poder se dedicar. A primeira coisa que eu queria deixar em mente com vocês, relativo à aula passada, é que a reflexão filosófica ela tem três características. Quais são? A primeira característica básica dela é justamente a radicalidade, ou seja, ela busca a raiz. Segundo ponto, ela é rigorosa. E terceiro ponto, ela é de conjunto. Só que Demerval Saviani, professor Demerval, ele coloca uma quarta característica, que é a criticidade. E a criticidade está muito relacionada com essa questão da radicalidade dela, ou seja, a gente criticar o objeto, colocar o objeto em crise para a gente poder conhecê-la. Partindo desse pressuposto, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tempo que a gente tem, justamente para a gente poder compreender um pouco mais o que seria essa reflexão filosófica. A reflexão filosófica, partindo desse conceito que eu já disse para vocês, a reflexão filosófica é aquela noção que ela faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Como assim? Todas as ciências elas têm características basilares delas. Exemplo, a biologia ela tem uma zona de estudo, uma zona de conforto que é compreender a vida. Biologia, bio, vida, logos, estudo, compreensão da vida. Agora perceba, a biologia em nenhum momento ela se faz a pergunta do que seja a vida ou também de como eu devo viver a minha vida. Veja bem, a filosofia ela se distingue das ciências filosoficamente por uma característica essencial, qual? Ela não somente questiona o mundo, mas ela questiona a si mesma, ela questiona ao indivíduo como ele vai se relacionar com esse mundo, como ele vai questionar esse mundo, o qual ele se relaciona. Agora, por que a filosofia ela faz isso? Porque é justamente a tentativa de quebrar, de romper com a nossa zona de conforto, de fazer com que a gente perceba a nossa humanidade por via racional, ou seja, por via do questionamento e do autoquestionamento, e assim a gente possa se compreender. Perceba, dois pensadores essenciais da filosofia, Sócrates e Platão. Sócrates, a máxima socrática que a gente também viu na aula passada é o conhece a ti mesmo, ou seja, a busca do ser humano pela compreensão de si, de quem ele realmente é, de se compreender verdadeiramente como humano. Qual é o problema? É porque Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele foi condenado à morte. Qual o motivo da acusação? Corrupção da juventude. Essa corrupção da juventude era motivada por Sócrates justamente porque Sócrates ele instigava o pensamento, ele instigava os questionamentos por meio do método da maiêutica, que é o ato de parir ideias. Ou seja, ele questionava, utilizava-se da ironia, utilizava-se das artes de retórica para poder questionar. Agora perceba, aquela juventude a qual Sócrates, ele corrompia, supostamente corrompia, porque ela era corrupta, porque ela era corrompida, justamente por uma circunstância base, porque Sócrates, ele instigava esse questionamento na juventude. Para quê? Para que eles se percebessem para que eles percebessem a sua humanidade autêntica, através desse ato de pensar, através desse ato de refletir, em que nós não refletimos somente o mundo, mas a nós mesmos. Para quê? Para que a gente quebre a nossa zona de conforto. Todos nós possuímos uma zona de conforto, possuímos uma zona em que nós estamos acomodados. Seja quando a gente não percebe as diferenças sociais existentes na sociedade, seja quando a gente assume hegemonias dominantes e a gente não questiona esses regimes de poder, ou seja, quando a gente age simplesmente pela conveniência. Sócrates, o que é que ele buscava? Ele buscava justamente essa autoconsciência através desse auto-questionar-se assim que a gente pudesse, a fim de que a gente pudesse viver a nossa vida dignamente. Observe, uma frase socrática é: uma vida sem questionamentos não vale a pena ser vivida.
Porque uma vida sem questionamentos, eu não me reconheço como ser humano. Uma vida sem questionamentos, eu excluo toda a minha humanidade crítica, a minha humanidade enquanto autêntico ser humano que percebe, que se percebe e que percebe as relações que o circundam, e a gente acaba se coisificando. Essa linguagem do coisificar-se não é socrática. Mas perceba, a gente acaba perdendo a nossa humanidade. Então repare, essa crítica ela é necessária, essa reflexão filosófica ela é necessária, porque é justamente através dela em que a gente pode tornar-se mais humano. Em que a gente, ao perceber-se, a gente percebe também o outro. Em que a gente, ao questionar-se, a gente não compreende somente a si, mas compreende as nossas relações. E assim a gente passa a ver. A gente passa a ver o outro, não somente como a sociedade quer que eu veja, não somente com os preconceitos, com as pré-noções, como o senso comum, mas eu passo a ver o outro tal como ele é. Eu passo a ver o outro conforme a realidade dele. Mas para poder compreender o outro, é necessário que antes eu compreenda quem eu realmente sou. Só mais uma coisa. Nesse momento, utilize sempre a estudar. Esses vídeos eles são gravados justamente com essa intenção, de você ter pouco mais de 5, 6 minutos para poder refletir, para poder estudar. E lembre-se de uma frase de Beatles: a vida é um grande circo. Vamos viajar por esse circo, vamos viajar por esse mundo. Por que não viajar pela filosofia? E viajar pela filosofia é questionar, e questionar a si mesmo. Abraço.